Noite, graças e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui com a gente presencialmente e online também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês sempre. E hoje vou servir vocês compartilhando uma palavra do Senhor. Amém? Você está com expectativa? Continue com expectativa no seu coração. Acredito que o Senhor Ele tem mais para as nossas vidas. Amém? Se você não me conhece, eu me chamo Mateus, tenho 21 anos, cuido de uma célula de adolescentes, sou daqui mesmo, Nova Aliança Adonai. Graças a Deus por isso. Se você tem um hábito de anotar, tá aí com seu caderninho, com seu celular. O tema dessa ministração é paixão pela presença. Paixão pela presença. Amém? Você já se apaixonou por alguém? Qual foi a última vez que você se apaixonou? Você lembra como era? Quando nós costumamos estar apaixonados, é diferente. É muito diferente da maneira que a gente costuma agir quando a gente não tá. Quando nós estamos apaixonados por alguém, nós gastamos horas e horas com essa pessoa. Sabe qual é interessante? É que parece que as horas são minutos. Por quê? Porque a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, nós queremos passar tempo com a pessoa que nós gostamos, que nós amamos. Eu já ouvi algumas histórias de algumas pessoas quando estavam apaixonadas. Eu também não sou diferente, já passei por isso. E quando a gente está gostando de alguém, a gente não mede esforço. Eu lembro de um amigo meu, hoje ele está casado com essa mesma moça que estava apaixonada há um tempo atrás. Já é pai, graças a Deus por isso. Eu lembro quando ele ainda estava namorando com ela. Ele é aqui do Maranhão e ela é do Tocantins. Ele pegava a bicicleta, ia até a casa dela. Você pode pensar assim, caramba, essa distância. Mas ele estava apaixonado. Tanto que hoje ele está casado com essa moça, já é pai. Quando nós estamos apaixonados, nós não pedimos esforço. Também lembro de uma história, e essa é bem engraçada. Uma criança, ela tem mais ou menos seus 4, 5 anos. Ele estava gostando de uma mocinha, criança também, colega de escola. E a mãe dele, com o tempo, percebeu que a aliança dela tinha sumido. Ela caçou pela casa, mas não encontrou. E ela perguntou para ele, filho, você viu minha aliança? Ele falou sim. Ele foi contar para a mãe. Ele tinha pegado a aliança da mãe dele. E na escola, essa mocinha, ele pediu em namoro. Ele tem apenas uns 5, 6 anos de idade. Mas até as crianças estão sujeitas a isso. E até mesmo uma criança, quando se está apaixonada, ela não mede esforços para estar com a pessoa desejada.
Amém? Eu estou falando dessas coisas para que você entenda melhor essa mensagem. Mas sabe, o nosso coração ele precisa queimar pelo Senhor. Nós precisamos ver uma vida em Jesus, aonde o nosso coração ele queime todos os dias de paixão pelo Senhor. Muita gente fala que faz um relacionamento permanecer não é a paixão, é o amor, porque nem sempre a gente vai querer levantar de manhã cedo e fazer o café para o esposo, para a esposa. Nem sempre a gente vai querer fazer um favor para o cônjuge, para quem a gente gosta. Os homens sabem, se você está assistindo um jogo do seu time, sua namorada, sua esposa pede para você fazer alguma coisa, no contra-ataque do seu time, quase fazendo gol, é muito difícil você parar o que você está fazendo e fazer o favor. Mas eu acredito que não apenas nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos não apenas manter a paixão, mas se apaixonar todos os dias. Sabe, fazer com que a nossa paixão ela cresça. E com o Senhor não é diferente. Nós precisamos amar a Jesus, mas não apenas amá-lo, nos apaixonarmos por Ele como se fosse a primeira vez. Tem uma canção do David Keeler que fala: estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, Jesus. Eu oro para que nós não precisemos voltar a essa essência, mas eu oro para que nós possamos permanecer nessa essência e alimentar ela todos os dias. Amém? Quando nós estamos apaixonados por alguém, se você está apaixonado, você vai entender bem o que eu vou falar agora. Eu não preciso ser psicólogo para isso, mas nós costumamos sentir alguns sintomas quando nós estamos em um ambiente, conversando com os nossos amigos, e a pessoa que nós gostamos chega naquele mesmo lugar, nós ficamos diferentes. Às vezes um pouco sem jeito, e dependendo do ambiente, do momento, as nossas mãos elas começam a transpirar, o coração ele começa a bater mais rápido, você se embola com as palavras, começa a gaguejar, quer falar uma coisa e acaba saindo outra. Tudo isso são sintomas de alguém apaixonado. Isso é tão interessante que pesquisas falam que quando nós estamos apaixonados por alguém, o sentimento, a paixão, ela pode se tornar tão intensa que nós podemos perder o apetite, a vontade de comer, o sono. Já pensou, você que gosta de comer, perder a vontade de comer porque você está gostando de alguém? Parece engraçado, mas corre o risco disso acontecer. E talvez você esteja nesse lugar, você esteja pensando assim: ah, Mateus, eu não perdi a minha paixão pelo Senhor. Eu acredito em você, mas também corre o risco de você estar nesse lugar e o seu coração já não amar mais o Senhor como Ele amava. Eu gosto muito, apesar de ficar um pouco triste, da passagem que vai falar da igreja de Éfeso. O Senhor escrevendo a igreja de Éfeso, eu vou abrir. Apocalipse capítulo 2.
versículo 2 ao versículo 4. Fala assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. O Senhor, Ele começa elogiando essa igreja. Sei que você não pode tolerar homens maus, pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Não dá pra gente falar que essa igreja não amava o Senhor. Talvez essa igreja, a igreja de Éfeso, estava melhor do que a gente. Mas o Senhor vai falar que a igreja de Éfeso já não o amava. Seu coração já não batia como antes. Nós precisamos pedir graça de Deus para as nossas vidas, para que isso não aconteça com a gente. Amém? Queria lhe dar alguns conselhos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, versículo 3. Giovana, tem como colocar na versão King James? Senão eu leio na NVI mesmo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Queria que você olhasse para cá, talvez a sua versão seja diferente da King James. Na versão NVI ela fala assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu gosto mais da versão King James porque fala assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra, nos tempos apropriados. Obrigado. A versão King James fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Jesus não apenas hoje. Nós precisamos aproveitar hoje, porque o amanhã só pertence ao Senhor. Mas amanhã, se o Senhor nos der o amanhã, nós precisamos nos apaixonar por Ele também. Muita gente começou bem, eu falei isso alguns sábados passados, eu estava aqui ministrando no culto de jovens. Muita gente começou bem, tinha tudo para ir mais longe do que já estava indo, mas terminou muito mal. Nós precisamos pedir a graça de Deus, para que todos os dias o nosso coração, ele se apaixone pelo Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, mas não apenas hoje, todos os dias. Às vezes nós costumamos falar: busque ao Senhor, entregue seu coração até que Ele venha. E não está errado. A gente precisa buscar, a gente precisa queimar em Deus até que o Senhor Jesus Ele venha. Mas quando Ele voltar, nós vamos continuar buscando, nos apaixonando na Sua presença. Na verdade, a nossa vida aqui na terra conhecendo a Jesus é só um pequeno começo daquilo que nós iremos viver na eternidade. Amém? Você está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Então, primeiro conselho: não pare de buscar o Senhor. Busque Ele hoje, busque Ele amanhã. Segundo conselho: tenha temor de Deus no seu coração. É algo que eu carrego comigo. O fato de eu estar aqui ministrando aqui em cima não me faz melhor do que você, se eu não buscar o Senhor, se eu não continuar buscando o Senhor.
amanhã eu, com toda certeza, eu não vou estar aqui. Para que isso aconteça, precisa existir temor de Deus no nosso coração. E pode parecer que não, mas às vezes nós não pecamos ou não machucamos o coração de alguém que nós amamos, não é nem pelo amor, mas pelo temor, pelo respeito. Por exemplo, nós que somos filhos, às vezes nós pensamos assim: queria fazer isso, mas eu não vou, porque se eu fizer eu vou apanhar. Em momento nenhum a gente pensou: eu não vou fazer isso porque eu amo meu pai, porque eu amo minha mãe, porque o coração deles vai se entristecer. Não, eu não vou fazer porque se eu fizer eu vou apanhar. O que é isso? Respeito, temor. E às vezes nós não pecamos, não é nem tanto porque nós amamos ao Senhor, mas porque existe temor de Deus no nosso coração. Muitas pessoas, mesmo depois que se afastam, ainda sentem saudade do Senhor, da casa do Senhor. Mas o temor, ele acaba. Às vezes a pessoa, ela está em uma vida de pecado, ainda sente saudade de voltar, mas o temor, ele acaba. Quando acaba, nós começamos a fazer aquilo que é errado, aquilo que desagrada o coração do Senhor. Eu queria ler alguns versículos para você não pensar que é só coisa minha. Abra sua Bíblia em segundo livro de Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Alguns domingos atrás, o pastor Lucas, ele ministrou e ele falou sobre o rei Uzias, um dos reis mais extraordinários da história de Israel. Conquistou muitas coisas, foi muito longe em Deus, humanamente falando também. Se você for ler o capítulo 26, você vai perceber que Uzias, ele conquistou muitas coisas. E no versículo 4, fala assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Versículo 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E os versículos adiante vai falar das riquezas, do poder que ele conquistou. Um pouco mais à frente vai falar também que Uzias deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E ele já não era mais o mesmo. Por quê? Porque Uzias não amava mais o Senhor, não. Ele não teria chegado aonde chegou se não existisse amor de Deus no seu coração. Mas ele já não era mais o mesmo, porque o temor pela presença, a paixão pela presença de Deus, já não era mais a mesma coisa. Salmos, no capítulo 34. Salmos, capítulo de número 34, versículo 9. Fala assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não apenas amar o Senhor, mas temer ao Senhor. Quando nós tememos o Senhor, quando nós não perdemos a paixão pela presença, não nos falta nada.
Assim como o Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor, e eu gosto da versão NVI, porque outras versões vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A versão NVI ela fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em outras palavras, o Senhor é o meu pastor e isso é suficiente. A presença de Jesus na minha vida é suficiente. Amém? Glória a Deus. Queria falar 3 coisas para que você não perda a sua paixão pela presença do Senhor, para que você não perda o temor de Deus no seu coração. Primeira, nunca deixe de colocar lenha. Nunca deixe de colocar lenha. Quando os discípulos chegam até Jesus, e eles falam assim, Senhor, João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, e nós queremos que o Senhor também nos ensine a orar. Jesus fala assim, tá bom, vou ensinar vocês a orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso. Mateus 6 vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E ele começa orando, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Jesus ele não está falando apenas do alimento natural, mas do espiritual também. Mateus 4, Jesus está sendo tentado pelo diabo. O diabo olha para Jesus e fala assim, se você é o Filho de Deus, você sabia que Jesus estava com fome, por isso ele foi na fraqueza de Jesus. Transforma essas pedras em pães. Jesus vai responder, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai, que procede, que vem de Deus. Você só está aqui porque você se alimentou hoje. Provavelmente você tomou café da manhã, você almoçou, você jantou. Talvez você esteja de jejum, mas durante essa semana com certeza você comeu. Por quê? Porque nós precisamos nos alimentar. Tem um ditado que fala que saco vazio não segura em pé. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente. Sabe, nós precisamos colocar lenha e pedir ao Senhor não apenas, Senhor, nós queremos ser apaixonados por Ti, mas Jesus aumenta a minha sede, Jesus aumenta a minha fome, Jesus aumenta a minha paixão. Eu gosto muito de Moisés, por muitos motivos, mas um deles, e é isso que faz Moisés diferente de muitos, era a fome desesperada, inconformada, que Moisés ele tinha por Deus. Moisés ele subia ao monte e passava 40 dias sem comer e sem beber, buscando a presença do Senhor. Sabe quem além de Moisés fez isso? 40 dias sem comer e sem beber? Jesus. Moisés fez antes de Jesus. Moisés, ele conversava com o Senhor como amigo. A palavra vai falar que ele tinha uma tenda onde ele se encontrava com o Senhor diariamente. Enquanto o povo precisava de um sacerdote, alguém que intermediasse, que fosse até o Senhor por eles, Moisés acessava a presença do Senhor diariamente. Moisés, ele viu o Senhor fazer grandes coisas. Coisas que talvez a gente nunca vai ver. A gente pode ver, o Senhor Jesus falou que nós podemos fazer coisas maiores do que Ele. Se Ele falou, é porque nós podemos. Mas sabe, Moisés, ele viu o Senhor mandar 10 pragas para o Egito. Moisés viu o Senhor abrir o mar. Já pensou? Deus abriu o mar.
paredes de água de um lado e de outro e o povo passar em terra seca. Isso é muito profundo. Moisés, ele alcançou um nível de intimidade no Senhor que poucos alcançaram, que poucos alcançam. Ele poderia olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, tá bom, o nível que eu estou tá muito bom. Mas em Êxodo 33, se você for ler o capítulo, Moisés, ele vai falar assim: Senhor, eu quero mais. Eu não quero apenas passar 40 dias e 40 noites jejuando com o Senhor. Eu não quero apenas te encontrar todos os dias na tenda. Eu não quero apenas ver o Senhor abrindo o mar. Eu não quero apenas ver o Senhor fazendo grandes coisas. Eu quero ver o Senhor. Moisés, ele podia pedir muitas coisas. Moisés, ele estava no auge do seu ministério. Se Moisés estivesse nos nossos dias, ele teria uns 10 milhões de seguidores. Ele ministraria em todo o Brasil e nas nações. Era alguém muito amado, querido, admirado, desejado. E ele, no auge do seu ministério, ele fala: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero ver a tua face. E o Senhor vai responder: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Mas eu vou passar. Vou colocar minha mão e quando eu tirar minha mão, você vai ver as minhas costas. Você vai contemplar toda a minha bondade, a minha glória. Não sei se você já percebeu isso, mas quando Jesus ele sobe o monte, e os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, sobem com ele, e Jesus ele fica de uma maneira diferente, sabe? Suas vestes se tornam brancas, ele começa a brilhar como o sol. Sabe quem aparece? Elias e Moisés. Sabe por que Moisés estava lá? O Senhor ele estava respondendo uma oração de milênios atrás. O Senhor estava falando assim: Moisés, quando você pediu para ver a minha face, por mais que eu quisesse mostrar, não dava. Porque se eu fizesse isso, você ia morrer. Mas agora que você morreu, não apenas para as suas vontades, mas agora que você está aqui comigo na eternidade, eu vou te mostrar a minha face. Quando Moisés aparece com Elias e o Senhor no monte, Moisés ele olha para Jesus. Ele estava olhando para a face do Senhor. Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando Moisés estava vendo o Senhor Jesus, ele estava vendo o próprio Senhor. Talvez existam coisas que nós pedimos em Deus que nós nunca vamos alcançar nessa terra. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé. Pela fé Moisés fez isso. Pela fé Abraão fez isso. Enfim, foram homens que alcançaram grandes coisas por causa da fé que eles tinham. Mas é interessante que Hebreus vai falar assim: eles viveram, mas não viram o cumprimento da promessa de Deus. Tem coisas que nós podemos pedir em Deus, mas nós só vamos ter na eternidade. Mas não é por isso que nós não vamos pedir. Moisés ele pediu algo impossível naquele momento, mas depois o Senhor entregou.
Ainda mais quando nós pedimos, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais da tua presença. A segunda coisa, eu te falo nessa noite com toda certeza que eu não estaria aqui se eu não tivesse andado, se eu ainda hoje não andasse com pessoas apaixonadas pela presença. Ande com pessoas apaixonadas por Jesus. Com pessoas que vão te impulsionar a não apenas buscar do Senhor, mas buscar do Senhor. A não apenas manter a sua paixão por Ele, mas crescer em paixão por Jesus. Amém? Se você for ler Deuteronômio capítulo 31, se você for ler também 2 Reis capítulo 2, você vai conhecer um pouquinho da história de Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Não existia nenhum líder como Moisés, mas Moisés não era imortal. Em Deuteronômio ele vai falar: olha, eu já estou velho, e outra pessoa será o líder de vocês. Quem? Josué. Josué, ele caminhava de perto com Moisés. Josué, ele caminhava perto de alguém que era muito, mas muito apaixonado pela presença. Não é à toa que quando Moisés morre, Deus, no capítulo 1 de Josué, vai falar assim: Josué, Moisés morreu, agora é contigo. Elias, dos maiores profetas, sem dúvida nenhuma. Elias era tão normal que ele nem morreu. Ele era tão normal que ele nem morreu. O Senhor mandou uma carruagem de fogo. Elias entrou nessa carruagem e sumiu. Até hoje, irmãos. Até hoje. Elias era muito diferenciado. Tem um momento que ele está com muitos profetas. Sabe, uns 400 profetas. Profetas de Baal. Elias, ele sabia que Baal não era um Deus. Ele sabia que o verdadeiro Deus era o Deus que ele serviu, o Deus de Israel, o nosso Deus. Ele também tinha convicção de quem ele era em Deus. Ele vai falar assim: vamos fazer um altar, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Eles fazem um altar. Os profetas começam a fazer oração, não sei, né? Começam a chamar lá pelo Deus Baal. E Elias grita mais alto, talvez não escutou ainda, irmãos, e nada. Mas quando Elias começa a orar, o Senhor responde com fogo. E a palavra de Deus vai falar que o fogo do Senhor consumiu não apenas o altar, mas a água. Se você tocar fogo em um papel e jogar água, vai o quê? Apagar. Deus mandou um fogo, consumiu até a água. Esse era Elias. E muito mais. E existia alguém que caminhava de perto com ele. Quem era? Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Tanto que ele sabia que o Senhor ia levar Elias. E ele ficou no pé de Elias. Elias vai falar umas 3 vezes: Eliseu, fica aqui porque o Senhor está me mandando ir ali, né? Para onde você for, eu vou estar perto. E antes de Elias ser levado, Eliseu pede uma coisa: quero porção dobrada do teu espírito, teu ministério profético. Elias vai responder: se você me vê,
quando eu estiver sendo levado, você vai ter. E de fato ele recebeu uma porção dobrada de Elias. Mas tão dobrada que quando Eliseu já está morto, a palavra vai falar que alguns homens estão andando perto do seu sepulcro e eles deixam cair o corpo morto. Quando esse corpo cai, toca os ossos de Eliseu, o homem vive. A pessoa ressuscita. Desculpa a sinceridade, mas às vezes a gente está vivo, tem o Espírito Santo de Deus, ora por alguém e a pessoa não ressuscita. É claro que às vezes não é falta de fé, o Senhor sabe de todas as coisas, mas irmãos, Eliseu já estava morto. E o morto tocou nos ossos de Eliseu e voltou a viver. Sabe por quê? Porque Eliseu andava não apenas com alguém que era apaixonado pela presença, mas com alguém que era mais apaixonado do que ele pela presença de Deus. E a terceira coisa que eu quero lhe falar nessa noite para a gente encerrar essa ministração. Eu acredito que isso seja o centro dessa mensagem. Jesus é suficiente. O Senhor é suficiente. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 vai falar aqui. Vou abrir. 1 Coríntios capítulo 3. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Andar com pessoas apaixonadas ajuda demais. Mas mais do que isso, eu preciso entender que o Senhor, Ele é suficiente. Paulo, ele vai falar, não que eu já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu continuo. Por que eu estou falando isso? Não que eu já tenha conquistado tudo que o Senhor tem para a minha vida, mas eu tenho buscado isso no Senhor, sabe? Que a sua presença seja o suficiente. Os momentos aonde nós vamos chegar no devocional e a gente ainda não colocou Antônio Cirilo, a gente ainda não colocou David Quilo, Alessandro Vilas Boas, Gabriela Rocha. Momentos do devocional onde você ainda nem abriu a sua Bíblia, mas o fato de você estar no seu quarto, saber que o Senhor está naquele lugar, já é o suficiente para você queimar, para que não falte lágrimas nos seus olhos. A palavra de Deus vai falar, Ele mesmo vai falar. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, você não vai ter ganhado nada. Eu mudaria um pouco. Estou falando que eu mudaria a palavra de Deus, mas trazendo para essa ministração, nós podemos ganhar o mundo inteiro, irmãos. Se nós perdermos a paixão pela presença do Senhor, nada vai adiantar. De nada vai adiantar. Lembra de Colossenses? Colossenses, capítulo 1, do versículo 15
ao versículo 20, fala assim. Aqui está falando do Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, o primeiro. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, é sobre o Senhor. A gente precisa da recepção, da intercessão, do louvor, da mídia. Mídia, quando eu falo transmissão, projeção, todas essas coisas. Nós precisamos de alguém na direção, nós precisamos de alguém para ministrar a palavra. Mas se o Senhor não estiver, será apenas um momento. Apenas um momento. Não será um culto. João 17:3 é um dos versículos que eu mais gosto, talvez seja o que eu mais gosto. Jesus está orando por ele, depois ele ora pelos discípulos e por último ele ora pela gente, aqueles que ainda entregariam suas vidas a ele. Versículo 3: e a vida eterna é esta: que conheçam a ti, Deus Pai, e a Jesus Cristo, a mim, a quem o Senhor enviaste, a quem o Senhor trouxe à terra. Vai chegar um momento aonde até aquilo que é bom aqui será mais suficiente. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de bicicleta, pedalar, enfim, eu gosto de algumas coisas, mas no céu eu não vou fazer nada disso. Eu nem vou sentir falta, sabe por quê? Porque o Senhor é suficiente. Na verdade, nós não vamos fazer outra coisa no céu. A vida eterna, irmãos, é conhecer Jesus. Já parou para pensar nisso? A vida eterna não é ir para o céu. O céu é o lugar onde nós vamos conhecer Jesus. Se a terra fosse o lugar onde nós iremos conhecer Jesus, pois a terra se tornaria um céu. Pois o que faz o ambiente diferente não é o ambiente em si, mas a presença do Senhor. É por isso que o nosso coração ele precisa se apaixonar pela presença do Senhor todos os dias. Porque nós não iremos fazer outra coisa no céu. O Eupídio estava aqui sábado, ele ministrou. Ele falou sobre a gente mergulhar em Deus. Falou que o Senhor tem mais para nós. E lá em Apocalipse, ele falou que os anjos, sabe? Todo mundo que está lá. O tempo todo. 24 horas, dia e noite. No céu não existe dia e noite, sabia? A Bíblia só está dia e noite para que a gente entenda. Porque a gente é humano e a gente precisa ler a nossa linguagem. Mas lá não existe dia, não existe noite. O Senhor é a própria luz. Isso vai ser o suficiente. Mas vai falar que 24 horas por dia eles cantam santo, 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 santo. Eles não se cansam. Eles não mudam a canção. Porque o Senhor é suficiente. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Eu não sei se vai ter como. Eu lembrei disso agora. Quando se tiver como colocar um louvor. Trindade, é uma canção do Daniel Alencar. Por favor. Falei para você ficar em pé, mas se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Seja livre. Se puderem apagar as luzes, por favor.
mais importante nesse lugar, o mais importante nesse lugar, o mais importante nesse